Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Mais uma vez, nós estamos nos reunindo para um estudo bíblico. E temos feito isso, ora estudando livros da Bíblia, ora estudando temas. E hoje estamos nos debruçando sobre um tema: exclusividade e do universalismo do cristianismo. Porque alguns críticos dizem que o cristianismo é etnocêntrico, ou seja, é voltado para uma cultura, para um povo. Até alguns antropólogos dizem que Deus de Israel surge como um Deus tribal. O Deus de Abraão era um Deus tribal. O Deus de Isaac, de Jacó, tinha as 12 tribos, era um Deus tribal. Era um particularismo, que até depois evoluiu para um Deus nacional, acima das tribos, mas de todo o Estado de Israel. Tanto que depois a Bíblia fala em Deus, fala em Israel e Judá, quando o reino se dividiu. Esse ataque de que o cristianismo seria particularista, porque voltado, em primeiro lugar, para Israel e depois para a cultura ocidental, o cristianismo, o judaísmo seria um Deus primeiro tribal e depois nacional, e o cristianismo seria um Deus ocidental. Mas não é bem assim, vamos ver por que não. Em primeiro lugar, vamos ressaltar que o cristianismo é um monoteísmo. E os monoteísmos, que são o judaísmo, o cristianismo e o islã, eles são teístas, porque existe o teísmo com T de trem, que acredita num Deus que tem uma personalidade. Não é um Deus do cosmos, dessas pessoas que dizem que o universo conspira, é um Deus pessoal. Mesmo sendo infinito, ele é pessoal. E também o Deus do teísmo, como T de trem, ele se comunica com a realidade. Ele se comunica com as suas criaturas e interfere na realidade. Diferente do deísmo com D de dado, que até acredita numa inteligência que planejou, organizou e criou o cosmos, mas que não se comunica com as suas criaturas nem interfere na realidade. Chamam de Deus relojoeiro, porque a época que surgiu essa expressão, a fabricação de relógio era artesanal, e o relojoeiro fazia o relógio, vendia, ou doava. Portanto, não cuidava mais do relógio. O relógio funcionava por ele mesmo, como seu mecanismo, necessitando dos cuidados do novo dono. E aí, os novos donos, não do universo e tal, mas da Terra, seríamos nós, criaturas de Deus, que deveríamos cuidar. Portanto, o mundo estaria por nossa conta e risco. Mas o cristianismo, aliás, as tradições monoteístas, que tem só um Deus, são formadas pelo judaísmo, o cristianismo e o islã. Eu estou botando nessa ordem por uma questão de cronologia, porque o mais antigo é o judaísmo, depois o cristianismo, e a mais nova dessas religiões é o islã, que é do século VII da era cristã, portanto, 600 e tantos anos depois de Cristo, que ele surge. Então, nós temos que situar o cristianismo nesse contexto. Ele é monoteísta e, portanto, é teísta. Portanto, acredita num Deus que não apenas criou e organizou toda a realidade, como se comunica e interfere. E é importante ressaltar que se comunica, porque para admitirmos que temos uma escritura inspirada, portanto, uma revelação, é preciso primeiro admitirmos que temos um Deus típico do monoteísmo, um Deus típico do teísmo, que se comunica com as suas criaturas. E ao se comunicar em um determinado período, nos deu a nós criaturas uma revelação. Podemos mais adiante analisar o quanto essa revelação é completa e é exauriente. Ou exaustiva, mas eu estou usando a palavra exauriente, não é por pernoticismo, não. Porque quando a gente diz exaustiva, as pessoas pensam logo em cansaço. Mas a exaustão, o ato de exaurir, não significa tornar cansado, não significa cansar. Exaustão significa completude. Exaustivo é um estudo completo, que analisa tudo que precisa ser analisado. Então, quando estamos perguntando se a revelação, portanto, a Bíblia, que é o cânone cristão, se ele é exaustivo, não estamos dizendo que a Bíblia é cansativa. Estamos dizendo, ou analisando, discutindo, se ela é uma revelação completa. Isso vai ser importante do ponto de vista teológico, porque, se for completa, como nós admitimos que seja, a autoridade, ou autoridade civil de presidentes, reis, imperadores, ditadores, ou a autoridade de intelectuais, de filósofos, pensadores, ou a autoridade de clérigos, aqueles que se consideram sacerdotes, ou de ministros, aqueles ministros que significa servo, ou de ministros que são aqueles que se consideram servos do Senhor, no exercício de uma missão de divulgar e explicar. Ocorre muitas vezes
que as pessoas nestas posições todas, desde a autoridade civil ou autoridade eclesiástica ou autoridade intelectual, se propõem a completar ou a reformar ou reformular a revelação. Não, a revelação é muito boa, mas é de uma época muito antiga, vamos atualizá-la. Aí vamos dizer como é que ela deve ser agora. Para seguir esse caminho, é preciso admitir que a revelação não foi exaustiva, ou seja, não foi completa. Ou, volto ao termo mais antiquado, exauriente. Exauriente é aquilo que é capaz de exaurir. Exaurir, mais claramente, é esgotar, é completar, é fazer um estudo ou um uso completo, que não se confunde com cansaço, como é o caso da palavra exaustão, que significa a mesma coisa. Bom, então, já descartamos, pela nossa posição de que a revelação é completa, é exauriente, já descartamos que exista autoridade humana para completar a revelação. Então, estamos aqui seguindo um dos princípios que os reformadores do século XVI e seguinte, parece-me que isso foi posto mais claramente no século XVII, lá na Holanda, as 5 exclusividades. Porque estamos discutindo se o cristianismo, quanto ele é exclusivista, e, portanto, excludente de algumas pessoas, de algumas categorias, de algumas nacionalidades, de alguma condição, ou se ele tem exclusivismo sem ser excludente, por ser universalista. Se temos universalismo para todos, mas temos algumas exclusividades dentro do universalismo. Então, começamos situando isso. Porque os grandes reformadores enfatizaram, mas não criaram, eles tiraram isso da revelação, do cânone bíblico, porque as religiões monoteístas, ou a tradição islâmica, ou melhor, a tradição abrâmica, ou abraâmica, como querem alguns, são as religiões que são originadas de Abraão, ou começam na sua origem com Abraão. Ainda que se diga que a terceira delas não começa com Abraão, que é o Islã, mas guarda relação com Abraão, porque reconhece Abraão e o próprio Cristo, eles reconhecem como profeta, grandes profetas. Então, os sábios, se eles dizem que só Maomé é profeta, eles admitem que Moisés e Abraão e Jesus eram sábios, homens sábios, né? Iluminados. Então, são incluídos também na tradição abrâmica ou abraâmica, que é a tradição das chamadas religiões do livro, porque os judeus têm o Torá, ou tem, de certo modo, o nosso Velho Testamento. Hoje em dia querem mudar para Antigo Testamento, porque acham que a palavra velho desqualifica, menospreza. Eu não quero brigar com ninguém, eu vou usar o Novo Testamento, eu tenho usado nos meus escritos, para não estar criando atrito, mas aqui para nós, velho não quer dizer um menosprezo, não é a palavra que indica menosprezo. Ela tem adquirido esse sentido na medida em que nós nos deixemos influenciar pela linguagem que se condicionou a observar a produção industrial ou a produção tecnológica. Pessoas velhas não são inferiores às pessoas novas. Eu digo velhas, muito velhas, porque se a gente olhar os grandes sábios, ou os grandes profetas bíblicos, Moisés, Salomão, Abraão, eles não são de uma qualidade inferior ao homem contemporâneo. E para quem não aceita a Bíblia, eu não daria esses exemplos, mas eu posso dar exemplo de homens que são acatados como grandes sábios no mundo secular, como Sócrates, Aristóteles. Aliás, entre Sócrates e Aristóteles tem Platão. Né? Platão foi aluno de Sócrates e Aristóteles foi aluno de Platão. E antes mesmo de Sócrates, os chamados pré-socráticos, tem grandes nomes, inclusive quem começou, o que hoje nós podemos chamar de busca da verdade, foi lá numa cidadezinha da Grécia chamada Mileto, um cara chamado Tales, né? Tales de Mileto. Disse, olha, uma coisa é a opinião. A opinião que tem o direito de ter. É inevitável que tem. Tem o direito de ter e de proclamar. Ter direito de ter opinião é liberdade de consciência. Ter o direito de proclamar sua opinião é liberdade de expressão. Não pode, nessa proclamação, ofender nem censurar ninguém. Mas, outra coisa é conhecimento. Conhecimento não é só o que vem à minha cabeça. Conhecimento tem que ter alguma objetividade. Tem que ter alguma relação com a realidade exterior. A pessoa que pensa. Vou eu aqui usar outra expressão, não por pernocticismo, mas para deixar as coisas mais claras. A pessoa que pensa no jargão da filosofia. Jargão é uma espécie de gíria de uma área especial, de uma área especializada de conhecimento. No jargão da filosofia, popularmente conhecido como filosofês, a pessoa que pensa tem o nome de sujeito cognoscente, porque cognosção é conhecimento. Então, o sujeito cognoscente é a pessoa que produz
ou adquire conhecimento. Conhecimento difere da opinião, porque a opinião é só do sujeito que pensa, é só do sujeito cognoscente. O conhecimento nasce de uma relação entre o sujeito cognoscente e as coisas que ele pensa. A realidade material que ele está ao redor dele, com a qual ele interage, ou da qual ele tem alguma noção, coisas não materiais. Que o Platão dividia a realidade em realidade sensível. Por que sensível? Porque é captada pelos sentidos, captada pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato e pelo paladar. Um sujeito cognoscente é aquele que toma conhecimento ou constrói um saber sobre o mundo material, que o Platão chamava de realidade sensível, ou coisas que não são materiais, que ele chamava de realidade suprassensível. Como, por exemplo, amor, honestidade, lealdade, determinados valores, ou mesmo alguma outra coisa que não seja do campo dos valores morais, como uma coisa regulamentada pelo Estado, que são as leis do direito positivo, ou até na ciência. O matemático trata de coisas insensíveis, uma realidade suprassensível. Trata de regras e fórmulas matemáticas que não fazem parte da realidade material. A gente não vê, não pega, não cheira, não pode degustar ou ouvir uma equação matemática, né? ou uma fórmula da progressão geométrica, ou da progressão matemática. Então, a matemática trata do que Platão chamava de realidade suprassensível. A linguagem moderna hoje fala em objeto abstrato. A coisa que o conhecimento trata pode ser, a gente chama a coisa do conhecimento como objeto. Né? Objeto não é só a cadeira onde eu estou sentado. Objeto, volto a dizer, no filosofês da filosofia do conhecimento, objeto é a coisa que a gente pensa, ou a coisa da qual a gente toma conhecimento. Então, qual é o objeto de uma determinada... Qual é o objeto da gramática? São as regras da linguagem. Então, as regras da linguagem são o objeto da gramática. E qual é o objeto do cristianismo? Depois dessa volta toda, chegamos ao objeto do cristianismo. É a pessoa do Criador e a relação dessa pessoa conosco. Ou seja, o objeto do cristianismo é o mesmo objeto de toda a teologia. Quem é Deus? E como nos relacionamos com ele? Ou como ele se relaciona com a realidade? Eu poderia dizer com o mundo, mas talvez seja mais abrangente eu dizer com a realidade, porque aí eu alcanço o mundo sensível e o mundo suprassensível, ou, na linguagem contemporânea, o mundo material e o mundo abstrato. Então, esse é o objeto do cristianismo. Portanto, a relação com Deus. Portanto, volto a dizer, o cristianismo é monoteísta, tem um Deus só, e é teísta com ele tem. Acredita em um Criador que continua intervindo e se comunicando com as suas criaturas. E o que é que isso tem a ver com a questão da exclusividade ou do exclusivismo? É que todo monoteísmo, toda crença que tem só um Deus, ela é exclusivista num certo ponto de vista, porque só é esse Deus. E a Bíblia o tempo todo diz isso. Todo o tempo todo a Bíblia desclassifica outros deuses. É porque eram deuses de outras tribos, de outros povos, e ela era etnocêntrica. Etnocêntrico também é outro palavrão lá da antropologia cultural. Se refere a uma cultura centrada nela mesma. Então, nós temos uma cultura que é uma mistura de povos pré-colombianos aqui, chamados indígenas e africanos, e mais alguma imigração asiática, formou um caldeirão aqui que formou uma cultura brasileira. E nós podemos pensar apenas como brasileiros. Isso seria etnocentrismo. Então, os judeus pensariam apenas como judeus, e isso era etnocentrismo. Isso era uma coisa realmente muito forte, e ainda é. Existe etnocentrismo em todas as culturas. Os gregos, por exemplo, chamavam quem não falava grego de bárbaro. E a palavra bárbaro teria tido origem numa imitação, como forma de ridicularizar ou menosprezar as outras línguas. E os judeus chamavam de gentio. Quem não era judeu, então o mundo se dividia entre gregos e bárbaros, para os gregos, ou entre judeus e gentios. Isso é etnocentrismo. A questão é, esse etnocentrismo contamina o cristianismo? A resposta é não. Né? E vamos ver isso, inclusive, citando a Bíblia. Né? E citando também, vamos citar a Bíblia e vamos citar alguma cultura secular, porque os nossos estudos vão para a internet e nela nós pretendemos nos comunicar com qualquer pessoa, não pretendemos excluir do nosso diálogo pessoas que não aceitam o cristianismo, ou que não aceitam o monoteísmo, o neodeísmo, ou até que sejam agnósticas ou ateias. Vamos dialogar com todo mundo, até porque a nossa tese é que o cristianismo tem coisas exclusivas, mas não é excludente. Então, ele tem uma coisa exclusiva. Exclui outros deuses, mas não exclui outras pessoas.
que acreditem ou deixem de acreditar no Deus único ou em qualquer Deus. Então, uma coisa é exclusividade, outra coisa é exclusivismo. Acredita e segue a ideia da exclusividade de um Deus. Outra coisa que nós não seguimos seria excluir, seria ter uma atitude excludente, excluir do nosso diálogo quem não tem essa posição. E eu ia dizendo que um dos pontos dos grandes reformadores, não, eu estou citando os grandes reformadores não por acatá-los como autoridade, mas porque eles retiraram isso da revelação. Eles colocam 5 exclusividades que não são excludentes. Ou até tem algum potencial excludente, mas não de pessoas. Tem algum potencial excludente de ideias e crenças, como todo monoteísmo tem. Então, eles dizem, só a Escritura é a autoridade, só Cristo salva. E de acordo com a Escritura, só Cristo salva. Pela graça, só a graça. A graça nós alcançamos por meio da fé. E glória só a Deus. E aí, estudiosos de qualquer área, não é só teologia, filosofia, medicina, direito, qualquer área, tem uma linguagem própria. Por que uma linguagem própria? Porque tem mais clareza. Se a gente usa a linguagem coloquial, portanto, a linguagem das conversas, as palavras do vocabulário cotidiano, do vocabulário coloquial, elas têm uma certa elasticidade. Que a gente começa a usar e aplicar a palavra, às vezes em sentido meio figurado, vai elastecendo o sentido das palavras. E um exemplo muito claro disso é a palavra amor. Se a gente usa amor no sentido coloquial, no sentido da conversa do dia a dia, sem pretensão de expressar algum saber especializado, amor pode ser muita coisa. Amor pode ser um afeto e amor pode ser até alguma prática sexual. As pessoas estão chamando de amor também, né? Agora, se a gente usa uma linguagem especializada, a gente vai geralmente para a língua morta, ou restringe o sentido das palavras na nossa própria língua, que é uma língua viva, ou a gente vai para uma língua morta. Por que restringir o sentido das palavras da língua viva, ou e por que procurar uma língua morta? Porque a língua viva é dinâmica. Essa mudança que as palavras vão alcançando no vocabulário cotidiano é que dão às línguas o nome de vivos. Então, a gente vai mudando o sentido das palavras. Até pouco tempo, a gente chamava algumas coisas de moral, ou de norma moral. Hoje está surgindo uma tendência para chamar norma moral de preconceito. Em nome da liberdade de expressão, você declara a sua consciência e, pela sua consciência, determinadas condutas são imorais ou amorais. Mas se você disser isso, vão dizer que você é preconceituoso. Isso significa que as línguas são vivas, elas vão se transformando, se modificando. E aí, quando você quer ter clareza na linguagem, ou você vai para um jargão, você diz, olha, a palavra que eu estou usando agora tem outro sentido, por exemplo, quando você diz amor ágape, que é um amor que é incondicional e que não espera reciprocidade. Ou quando você diz amor eros, que expressa sexualidade, fica claro qual é o amor que você está usando. Então, para que essa conversa toda? Porque eu estou falando aqui da exclusividade da escritura e da escritura. E então a gente vai lá para 5 exclusividades que os reformadores expressaram tirando da Bíblia. E eu dizia que uma delas é só a escritura. E por que a história da língua clássica e do jargão? Porque eles usaram, e ainda hoje os teólogos usam, o latim, que é uma língua morta, para expressar essas exclusividades. Então, sola escritura. Foram buscar no latim. Eu não sou latinista, não. Conheço algumas expressões desses estudos, mas acho que todos nós conhecemos o significado disso. Sola escritura, quer dizer, só a escritura. Escritura aqui, escritura sagrada, que é a Bíblia. Né? Como também sola Christus, ou sola gracia. Né? Sola Cristo, só Cristo, sola gracia, só pela graça. Sola escritura, sola gracia, sola pide, né? Só até leva a justificação pela graça. Ou uma expressão latina também, soli deo gratia, seria traduzido livremente por somente ou exclusivamente. Né? Exclusivamente só Cristo, exclusivamente a graça, exclusivamente a fé, exclusivamente Cristo, exclusivamente glória a Deus. Então, são exclusivistas. Então, é exclusivismo. Ismo pode significar uma tendência, uma prática. Liberalismo não é ofensivo, é uma prática. Conservadorismo não é ofensivo, é uma corrente, uma doutrina. Embora o ismo também possa significar um desvio, possa significar uma disfunção. Quando você diz que alguém tem linfatismo ou artritismo, você está falando de um desvio, de função, astigmatismo. Você está falando de um desvio de função, de uma disfunção. Aí são exclusivismos, que não significa desvio de função, mas significa uma compreensão. Uma compreensão, só essas coisas são verdadeiras. Só os 5 solas. Sola Cristo, sola Escritura, sola Fide, sola Gracia, glória, soli Deo Gracia. Né?
Então, temos exclusivismo, isso aceitamos pacificamente. Mas dizemos que não temos exclusividade. Exclusivismo não é excludente, porque exclui ideias, doutrinas, convicções, mas não exclui pessoas, nem pessoas individualmente, nem pessoas tomadas coletivamente. Em determinadas áreas de estudo secular, se procura analisar o mundo através das classes sociais, ou através do que hoje chamam de grupos identitários, da condição masculina ou feminina, da geração, se é jovem, se é velho, da nacionalidade, da cor da pele, são grupos identitários. Mas a Bíblia não trata assim, o cristianismo não faz isso, dessa forma, sim, podem se aproximar ou ensejar algum exclusivismo no sentido de exclusão. Quem não é de um determinado grupo identitário está excluído deles. Eu vi uma professora que foi a uma reunião de um certo grupo identitário, e como ela não foi identificada como membro daquele grupo, alguém perguntou: o que é que você está fazendo aqui? Você não é um dos nossos. Então, aí é uma exclusividade excludente. O cristianismo não é excludente. E vamos por que não é. Primeiro, porque a Bíblia não trata de categorias coletivas. A Bíblia diz claramente que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, não excluímos grupos identitários, não excluímos grupos étnicos. Étnico é um termo usado originariamente pela antropologia cultural e que é aplicado também em praticamente todas as áreas do conhecimento, que significa um grupo, uma coletividade que tem a mesma língua, os mesmos costumes, até uma culinária parecida. Tanto que a gente fala da cozinha italiana, da cozinha francesa, da cozinha chinesa, porque fazem parte de uma cultura, fazem parte de um grupo étnico. Então a gente fala da música americana, da música brasileira. Então estamos falando de um traço da etnia desses povos. E de muitas outras coisas que nós poderíamos lembrar aqui, inclusive língua, inclusive religião. A gente diz que os árabes, em geral, são muçulmanos, que o leste europeu, em geral, é ortodoxo, da igreja ortodoxa, e que a Europa Ocidental era, eu estou usando o verbo no passado, porque a Europa está se secularizando muito, entrando no que eles chamam de era pós-cristã, a Europa era predominantemente cristã. De diferentes expressões do cristianismo, alguns países se identificavam com as igrejas reformadas e outros com o catolicismo romano, mas, em geral, eram de alguma das expressões do cristianismo. Isso fazia parte de uma etnia. Muitas vezes coincide, pelo menos em parte, com algum tipo físico. Se a gente fala do Japão, a gente fala de uma etnia e a gente fala de um povo que tem características físicas muito homogêneas. Todo japonês é parecido, tanto que tem aquele provérbio popular que define a expressão mesma coisa, dizendo que mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. Então, a expressão, a aparência física, portanto, a biologia, ou se vocês preferirem um termo não muito adequado, raça, raça pode se ligar de alguma maneira à etnia, mas etnia é uma coisa mais ampla do que raça. E a palavra raça não é aceita hoje em biologia para seres humanos. Um cachorro, você fala na raça do pitbull, do pastor alemão, não sei o que mais, né? Mas pessoas não teriam raça. Não haveria uma diferença genética que caracterizasse raça. As pessoas teriam etnias, embora características do fenótipo é aparência física, as características do fenótipo, como eu exemplificava há pouco com o japonês, possam influenciar a etnia, ou possa fazer parte da etnia. No Brasil não dá para falar nisso, porque nós temos o fenotipo, a aparência fenótipa do brasileiro é muito diversificada. Então, a Bíblia não trata de etnias como parte do plano de salvação. Ah, mas está cheio de referência à etnia na Bíblia, está. Mas não como requisito do plano de salvação. A Bíblia o tempo todo fala nos jebuseus, nos amorreus, lá no Antigo Testamento, nos cananeus, nos filisteus, nos amonitas, nos moabitas, nos egípcios, nos árabes, nos gregos, no Novo Testamento vão aparecer os gregos, os romanos e outros povos mais, né? Fenícios, mas não relaciona nem submete o plano de salvação a nada disso. Embora distinga os judeus desses outros todos. Claro, existe um povo e todo povo se reconhece. Nós somos isso. Nós somos judeus, nós somos gregos, nós somos fenícios, nós somos cananeus, nós somos cristãos, são identidades reais, verdade? Mas isso não é posto, atrelado ao plano de salvação. Ah, mas tem momentos que é. Não tem. Ah, quando é?
Ora, a Bíblia fala que os cananeus, os amorreus, os filisteus, quando a Bíblia se refere à Babilônia, ela se refere a todo um povo, né? E profetiza a destruição daquele povo, quando se refere aos assírios. Mas não partiu da condenação. Os assírios depois foram destruídos e profeticamente foi anunciada essa destruição. Mas antes, o Senhor pegou Jonas, disse: olha, meu bichinho, vá pregar lá para os assírios em Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. Vá pregar para aquele povo. Eu quero dar uma oportunidade a eles. E Jonas não quis ir. Eu até já fiz um estudo aqui no nosso grupo, nesse grupo, chamado As Razões de Jonas. Ele não quis ir por quê? Não quis ir e tinha suas razões. Não tivesse certo. Quando eu digo que tinha suas razões, não digo que fossem justas essas razões, mas digo que tem uma lógica, né? É que Israel sofria muito dos assírios. Eles eram uma potência imperial. Eles dominavam todos os povos ao redor deles, exploravam terrivelmente, tomavam as colheitas e deixavam os povos passando fome, matavam e praticavam grandes crueldades. E os judeus sofriam isso. Então, Jonas tinha ódio aos assírios e não queria ir pregar a salvação para eles, queria que eles fossem condenados. O que, evidentemente, não faz parte do espírito bíblico, querer que o pecador seja destruído. Portanto, é errado do ponto de vista bíblico, mas é compreensível. Tanto que o Senhor não condena Jonas por isso. Leva ele à força. Ah, mas Deus não obriga ninguém a nada? Não, não obriga se você não quiser ser dele. Mas se você quer pertencer a ele, se você quer ser meu, então ele obriga algumas coisas, né? E levou Jonas contra a vontade, e Jonas pregou em Nínive. E os ninivitas tiveram essa oportunidade e uma geração deles aproveitou e se converteu. Depois, eles não tiveram perseverança e abandonaram a Deus e foram destruídos. E aí, não estou aqui falando de um Deus furioso que se vinga e destrói, etc., né? Mas a destruição pode vir, e muitas vezes vem, como consequência material dos nossos erros, né? É possível que o Ocidente hoje esteja se destruindo, a cultura ocidental, as democracias ocidentais estejam se destruindo pelo que elas mesmas estão fazendo. Aliás, todas as civilizações caem desde dentro, caem pelos seus próprios erros. A gente lá em Roma, a gente pensa logo na invasão dos bárbaros, mas não foi a invasão dos bárbaros que destruiu Roma. Foi a autodestruição de Roma que abriu a porta para a invasão dos bárbaros. Roma estava degradada moralmente, e quando há uma degradação moral, há também uma degradação política e uma degradação militar, né? E aí o grande exército romano, imbatível e tal, se torna a economia romana também entra em decadência, e aí os bárbaros aproveitam, né? Império grego macedônico foi um grande império, mas quando morreu Alexandre, não houve uma boa condução do império, logo se dividiu em 4 sátrapas e acabou a Grécia entrando numa decadência e os romanos dominaram os gregos. Nínive foi destruída, os assírios foram destruídos por causa dos seus próprios erros. Aliás, lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, desobedecem, o Senhor não diz que vai castigá-los. Diz que eles sofrerão consequências. Por tua causa a terra será por tua causa a terra será maldita. Maldita, não sei se quer dizer amaldiçoada por mim. Maldita pode ser, será objeto entrará numa situação de declínio. Então, Deus não trata de categorias coletivas, trata de pessoas. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não excluiu os filisteus, os amorreus, digamos, cananeus. Uma mulher cananeia, prostituta, aceitou o Senhor, aceitou o Deus de Israel, protegeu os espias e pediu a misericórdia de Deus, pediu: se lembrem de mim. Essa mulher foi recebida por Israel e entrou na genealogia do próprio Cristo. Então, era o Deus dos judeus? Não. Era o Deus de qualquer um que aceitasse a Deus como Senhor da sua vida, né? Então, a genealogia de Cristo tem essa mulher. E mais adiante tem outra mulher, que era moabita. Os moabitas também eram inimigos de Deus. Eram inimigos de Israel e inimigos de Deus. E foram destruídos. Há muitos séculos que não tem mais moabita no Oriente. Como não tem mais assírio, como não tem mais caldeu. A Babilônia é do povo caldeu.
Como não tem mais filisteus, não tem mais amorreus, jebuseus, não tem mais uma grande quantidade todos aqueles inimigos de Israel. Uma moabita entra na genealogia de Cristo. É Ruth, nora de Mara. Mara, que quer dizer amarga. Foi o nome que ela adotou depois de passar por muitas provações, mas o nome dela era Moab, era Noemi, que significa agraciada. Mas como ela ficou viúva e perdeu os 2 filhos, então ela achou que não era agraciada, era amargurada e adotou o nome de Mara, que tem o significado de amargurada. Então é outra mulher de um povo inimigo, que é aceita. A tradição judaico-cristã não é excludente, não fecha a porta para ninguém, por ser de um povo, por ser de um sexo, por ser de uma idade, por ser de uma etnia, por ser de uma profissão, por ter um certo status ou uma certa condição social. Nada disso conta. Condição social não conta. E nós vemos, inclusive, grandes nomes bíblicos das mais diferentes condições sociais. Nós estamos lembrando isso aqui no texto. Moisés foi um líder político, que hoje nós chamaríamos de estadista. Foi um grande estadista. Foi um grande legislador, porque ele foi o porta-voz dos mandamentos. E foi um homem sábio. Foi um homem sábio que foi usado, porque tinha potencial, para escrever os chamados livros da lei, o Pentateuco. Então, e era um homem iniciado em toda a cultura do Egito, toda a palavra ciência, sem o sentido moderno que ela tem. Ciência era conhecimento válido, não era necessariamente conhecimento científico, até porque não existia essa ideia de ciência que surge na modernidade. Mas ele era um homem iniciado em toda a ciência do Egito. E Abraão era um homem rico, era tão rico que os servos dele formavam um exército que se aliou aos reis de Sodoma e Gomorra para destruir 5 reis. Foi para a batalha e venceu. Né? Então era um homem poderoso. Mas também tem pescadores como João e Pedro, que além de serem homens pobres, pescadores eram pobres no Israel, não eram homens letrados. Não significa que fossem analfabetos, porque em Israel não tinha analfabeto. Hoje em dia tem gente até querendo dizer que Cristo não deixou nada escrito porque Cristo era analfabeto. Não é verdade. Em Israel não tinha ninguém analfabeto. Porque quando o menino fazia 12 anos, tinha um rito de passagem. Rito é um conjunto de procedimentos e atitudes feitos para afirmar ou desafirmar alguma coisa. Para convencer do sim ou convencer do não. Por exemplo, quando você casa, tem um ritual, tem uma série de coisas, tem uma festa, tem uma solenidade, tem pessoas especiais para registrar e autorizar seu casamento, tem testemunhas. Tudo isso forma um rito para convencer que aquele nubente, aquele noivo que ele está casando, agora muda de status. Diz, ó, meu bichinho, agora você não é mais solteiro, agora você é casado. Diz para o nubente e diz para quem está ao redor, diz para a sociedade toda. Olha, vocês aí estão vendo? Fiquem sabendo que esse cara agora não é mais solteiro, não. Essa menina agora não é mais solteira, não. Ele agora é a senhora casada, ela agora é a senhora casada. É um rito de afirmação. Tanto que os casamentos têm que ser públicos. O cartório bota lá um papel na parede, dizendo, fulano e ciclana, vamos casar tal dia. Todo mundo fique sabendo disso. Se alguém tiver alguma coisa contra, vem aqui e diga. Então, alguns ritos têm esse sentido de afirmação. E havia um rito de passagem da infância para a vida adulta. Não existia adolescente ou aborrecente. Ou você era criança ou você era adulto. E tinha um rito de passagem. Esse rito de passagem, o menino era levado à sinagoga e era arguído. Ele tinha que ler ou tinha que recitar de memória passagens das escrituras. E era arguído sobre isso. Então, todo menino, aos 12 anos, já sabia ler. Já tinha lido as escrituras. E já podia, e passava, e tinha que ser aprovado, ou podia ser aprovado, num teste de conhecimento das escrituras. Então, não vamos dizer que isso fosse não. E também tem aquela passagem que ele estava escrevendo com o dedo na areia, quando traz uma mulher querendo que ele apedrejasse a mulher, e entrasse em contradição com a sua doutrina do perdão, ou que contrariasse a lei de Moisés, dizendo, não, Moisés manda apedrejar, mas eu não vou mandar isso, não. Era uma armadilha. Mas ele, enquanto falava, ele escrevia no chão, na areia, com o dedo. Então não era uma conversa. Conversa que tem tem outras finalidades, né? Que não são cristãs. Não tem exclusão. Vimos a Moabita e vimos a mulher cananeia que escondeu os espias fazerem parte da genealogia do Cristo.
Ora, fazer parte da genealogia do Cristo é uma coisa extremamente honrosa. Então, o cristianismo, o evangelho, não é exclusivista, não é excludente, embora tenha exclusividade. Essa singularidade faz parte do que, na página 2 do texto, eu estou chamando de singularidade. Sob um título, singularidade não é exclusivismo. Exclusivismo que afasta, que desqualifica, aí o ismo deixa de ser apenas uma doutrina. Aí o ismo passa a ser uma coisa pejorativa, como é artritismo ou uma disfunção. Então, vimos que não existe isso. Eu lembrei há pouco que grandes nomes, há quem pense que a Bíblia foi para os escravos, porque realmente o cristianismo cresceu primeiro entre os escravos em Roma, que tem aquela figura de linguagem, né, que é uma hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que você quer demonstrar alguma coisa exagerando. Né? Quando o Cristo diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Vimos há pouco, eu lembrava que Abraão, um homem rico e poderoso, Moisés, um grande líder, eram homens de Deus. Mas também eu lembrava que Pedro e João não eram escolarizados, assim, naturalmente sabiam ler, porque tinham passado pelo rito de passagem, mas eram homens de poucas letras. Tanto que quando eles vão falar perante o Sinédrio, as autoridades do Sinédrio ficam admiradas que aqueles homens tivessem tanta sabedoria, fossem tão eloquentes, embora não fossem estudados, não tinham frequentado aulas com os escribas ou com os doutores da lei. Deviam ter sido alfabetizados em casa que não tinha escola naquele. Ou até podiam ter algum apoio de estudo na sinagoga. Que o cristianismo tem exclusividade, tem singularidade. Singularidade quer dizer, é singular em alguma coisa, só ele tem alguma coisa, mas não é exclusivista, nem tem exclusivismo. Vimos que Amós também foi um grande profeta e era um agricultor. Paulo era um homem de letras. Paulo era tão erudito, era tão sábio, que quando ele debateu numa determinada ocasião, alguém disse: Paulo, as tuas muitas letras te confundem. Muitas letras aí significava dizer, você estudou demais e ficou confuso, porque tinha estudado muito. Então, vimos essa primeira parte e o tempo é implacável. Para não abusar do tempo de ninguém, nós paramos aqui na página 3. Depois do segundo parágrafo, ficamos devendo a doutrina de salvação cristã. Daí para frente, nós apreciaremos no próximo domingo, quando vocês já poderão ter lido, porque eu vou mandar o texto todo para vocês, e é bom a gente já ouvir e depois da gravação dialogar, tendo lido. Eu digo depois da gravação, porque nós paramos a gravação para iniciarmos os diálogos, embora fosse bom que pudéssemos ter esses diálogos gravados no canal, mas para que as pessoas fiquem mais à vontade e possam falar, inclusive, de experiências pessoais, nós não gravamos os diálogos. E eu quero agradecer aos que permaneceram, nos ouviram, agradecendo também aos que permaneçam depois da gravação e participem com perguntas ou com contribuições. Muito obrigado.